Atenção papai, atenção mamãe, você que tem criança em casa. Olha, a pauta de agora é muito importante, porque a fase da infância ali é o momento de construir o paladar da criança, é um momento muito importante. E é proporcionar uma alimentação de qualidade na maior parte do tempo vai fazer diferença na vida da criança, inclusive nos lanchinhos, sabe o lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, lanchinho da escola, e isso pode ser um desafio. Então, por isso, a melhor opção é apostar em uma lancheira saudável e variada. E para tirar todas as nossas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento alimentar dos nossos pequeninos, vamos receber hoje a nutricionista Juliana Hebran e ela vai dar todas as dicas aqui pra gente. Boa tarde, seja bem-vinda, Ju! Obrigada, boa tarde, Carol, prazer em conhecê-la. É sempre uma alegria estar nesse programa, eu amo. Que bom, né, Ju? Léo? Eu tava falando, nossa, vocês se divertem muito aqui, né? A Uma gente se diverte delícia. bastante aqui, a gente É a adora. nossa casa, né, Não Léo? é verdade? A gente verdade. gosta bastante. Deixa eu só falar, deixa eu só agradecer a Ju de uma coisa aqui. A Ju mandou, da última vez que ela veio aqui, um saco, cara, de lixia, que tava a coisa mais espetacular do mundo. Doce, parecia um delícia. mel, cara. Por favor, né? Tiver mais colheita lá, Próxima safra já está garantida. Olha, também vou querer meu Demais. pedido, Vou trazer, Ju. Carol. Amo lixia, tava lixia é muito, minhas muito filhas bom. adoram lixia. Frutinha. Enfim, minha sogra tava em casa também. Nunca tinha comido lixia, Olha minha que sogra. legal. Adorou. E diretamente do sítio ainda. Demais, Vou obrigado. trazer. Melhor Ju. ainda. Muito obrigado. Delícia. Muito obrigado. Ju, pois é sempre um assunto polêmico, né, a gente falar sobre isso. Verdade. Porque é muito mais prático na nossa vida como pais, isso aqui é mais prático, né? A gente pega, abre um pacote, coloca na lancheira, né, Carol? Uma bolachinha, um suco pronto. Mas a praticidade prejudica a gente nesse caso, né? Exatamente, Léo. A praticidade é uma coisa que os pais procuram em virtude do dia a dia corrido. Os pais trabalham, não tem tempo de preparar alguma coisa e acaba sempre pegando o mais fácil que está no supermercado para colocar rapidamente na lancheira das crianças. Mas esses alimentos industrializados, eles são ultraprocessados, repleto de gorduras hidrogenadas, vários tipos de açúcares, conservantes, corantes, sódio. Todo produto industrializado contém sódio, mesmo sendo ele doce ou salgado. Sim. E isso vai afetar diretamente o desempenho cognitivo da criança também, além de aumentar o risco de obesidade infantil, que a gente tanto fala hoje em dia, porque vai aumentar o peso, aumentar o risco de desenvolver uma diabetes, uma doença cardiovascular já, uma criança com hipertensão, fora problemas intestinais, de alergias, estomacais, dores de cabeça por conta desses aditivos químicos que esses produtos contêm. Então eu falo, além de tudo isso, de todos esses prejuízos, eles são desprovidos de vitaminas, minerais e antioxidantes, que são nutrientes que a gente tanto preconiza e tanto que as crianças precisam para dar energia e favorecer esse processo de aprendizagem. E Ju, você citou aí que esses alimentos que são industrializados, eles não têm as vitaminas, os nutrientes que as crianças precisam. Sim. E agora, se a gente fosse pensar, então, numa lancheira, quais ingredientes, quais nutrientes precisam ter numa lancheira saudável? Legal, Carol. Então, assim, é dividir em 3 grupos. O primeiro são carboidratos que têm uma baixa carga glicêmica, porque vai favorecer o maior aprendizado da criança, ela vai ter mais foco durante as atividades, maior concentração, porque tem crianças que não têm atenção durante a aula, que se dispersam, que estudam e esquecem, que não têm a memória muito desenvolvida. Então, carboidratos que eu trouxe aqui para dar energia também para essas crianças, as proteínas que fazem parte de crescimento e desenvolvimento do corpo humano e os vegetais e frutas que vão fornecer as vitaminas, os minerais e os antioxidantes. E aqui eu trouxe os exemplos bem práticos e de maneira fácil também para realmente facilitar a vida dos pais, não complicar e fornecer uma alimentação mais saudável que vai fornecer essa energia que as crianças tanto precisam e vai influenciar no desenvolvimento cognitivo delas. Que nem eu trouxe aqui, super fácil, é misturar uma proteína, que é um iogurte natural, com uma fruta, que eu trouxe a manga, que é deliciosa, pode ser qualquer fruta, e uma aveia. Então, esses 3 grupos aqui
já estão reunidos. A proteína, que é o iogurte, os antioxidantes, as vitaminas, os minerais das frutas aqui, e as fibras da aveia, porque isso daí também vai dar um controle glicêmico maior, vai dar mais saciedade para elas, vai ajudar até no funcionamento do organismo como um todo. E uma fruta ali para complementar mais, se isso daqui for só pouco, de acordo com a idade da criança. E no caso, a doçura vem da fruta, né? É, super legal. Pode até, um iogurte natural, pode até bater, né, Léo? Fica gostoso. Quando bate a manga com o iogurte, fica uma delícia. E assim, hoje em dia a gente tem lancheiras térmicas que acondicionam perfeitamente, porque também a preocupação dos pais me perguntam, mas não vai estragar? Isso não vai causar mal para a criança? Não vai, porque a gente vai num ambiente fechado, né? Sim. Não vai ficar no sol, são poucas horas, então dá tranquilo para levar. Um outro lanchinho super legal, que até a cozinha preparou ali com o maior carinho, é um bolinho de banana que está no site da receita, vai estar disponibilizado, que é fácil, que é bater o ovo, a banana, um pouquinho de aveia, faz em porções individuais, assim, olha que bonitinho. Dá para fazer e já congelar, depois para a semana toda. Isso, para a semana toda. Aproveita aquela banana que já está bem madura, que vai estragar. Isso, não vai açúcar nenhum. Eu faço todos os dias esse. Olha, quase todos os dias. Eu faço uma espécie de uma panquequinha. Ai, com aveia, gostoso. banana e ovo. Olha, maravilhoso. Minhas bebês adoram comer isso. Olha, eu faço isso e armazeno. Porque às vezes assim, a gente vai... Às vezes não, a gente foi uma vez, na verdade, num restaurante com elas. A primeira vez a gente foi esses dias, né? E eu falei assim, vamos levar um bolinho, porque enquanto a gente vai comendo, a gente vai dando para elas. Sim. Elas amam, é impressionante, tá vendo? Né? E isso é legal, né, Léo e Carol? Porque assim, a gente está fazendo parte da construção de hábitos alimentares da criança, que vai refletir na vida adulta dela, né? Então, a gente tem que insistir, tem que proporcionar esses alimentos para criar essas memórias. E não acabar no conformismo, né? E na praticidade de falar, não tenho tempo, eu tenho preguiça, não vou fazer. Porque é super rapidinho e depois que entra numa rotina, isso acaba sendo fácil, né? Então, esse bolinho com uma fruta. Depois, lá, um lanche mais brasileiro que esse impossível, que é o pão com ovo. Então, aquele pãozinho mesmo da padaria, né? Que é melhor do que um industrializado do supermercado. É vilão, né? Não. É porque muita gente acha que ele é o vilão. Carboidrato. Mas aí é a combinação dele, né? também, né? Apesar dele ser um pão branco que tem um índice glicêmico maior, mas a gente vai agregar um ovinho mexido, que é uma proteína que vai controlar isso. E vai dar mais saciedade para a criança também. Então, evitar de comprar esses lanches também em cantina, que geralmente são frituras, são coxinhas, são risoles, são pizza, que são recheadas de embutidos, né? Peito de peru, presunto, linguiça, salsicha, salame, mortadela, que a gente sabe que são muito prejudiciais para a nossa saúde. Então, um lanche super rápido, um pãozinho com ovo e uma banana lá, qual o trabalho? Quase zero. E a criança vai estar super alimentada. Ô, Ju, você falou uma coisa muito interessante, né? Você tocou bem no ponto das cantinas, das escolas. Porque assim, eu tenho filha de 15 anos, de 18 e 2 bebês. E eu passei por todas essas fases, de lancheira, né? Enfim. A criança, ela tem um pouco de medo de sofrer bullying na escola. Sim. Né? Porque assim, poxa vida, a criança abre lá uma lancheira, tem um pão com ovo. Sim. Então ela o coleguinha tá com... Tá lá com um salgadinho, com um suquinho. Você acha que as escolas deveriam focar um pouco mais nesse tipo de alimentação? Principalmente as cantinas. A gente sabe que as cantinas são terceirizadas, né? Não faz parte da escola. Mas você acha que cabe à escola meio que você controlar o que uma cantina vende para os seus alunos? Sim, Você Léo, acha porque isso importante? isso é muito importante, porque isso vai refletir diretamente no desempenho cognitivo dessas crianças e no crescimento e desenvolvimento delas. E se a gente for pensar, são 200 dias letivos, que todo dia ela vai estar levando esse lanche. Então, né, saudável ou essa tranqueira que vai influenciar na saúde dela depois. Então, assim, não é eventualmente comer uma coxinha, né? Ou eventualmente comer um pastel. É o todo dia que faz mal, né? Então, eu falo que esse apelo aqui é até mais colorido, você vê, visual, é muito forte. Então, tem que fazer um trabalho com a escola e também com os pais, para todos levarem comida de verdade e excluir esses produtos, porque não trazem benefícios nenhum, ao contrário, só prejuízo para a saúde. Boa.
E Ju, e tem muitas mães que falam assim, ai, mas o meu filho vai ver do coleguinha, vai ficar com vontade. Como lidar também com isso ali, né? Trazendo outras opções para eles. Eu acho que os pais também têm que ser um exemplo dentro de casa, não é? É legal isso, Carol. Colocar a criança também para preparar esse lanche. Ver o que agrada mais o paladar dela, o que ela gosta. Levar ela para a cozinha, levar para uma feira para fazer as compras junto. Então, se você integrar a criança nesse processo, vai ser mais fácil do que simplesmente você fazer uma lancheira e entregar para ela que não tem significado nenhum. Então, quando ela cria um significado, ela também pode até ser um exemplo para o outro amiguinho a mudar de forma positiva. Ai, que bonitinho, muito legal. Né? Ju, aí você colocou mais algumas opções olha aqui, o que né? legal, Léo e Carol, o milho, a aqui. espiga de milho, um alimento super brasileiro, um carboidrato riquíssimo, né? Pode ser a espiga aí como está, maravilhosa, ou pode tirar ela, colocar num potinho para a criança só levar... Bastante manteiga. Não, um pouquinho. Sem muita manteiga, né? Sem manteiga, né? Então, daí a proteína com os ovinhos de codorna, a maioria das crianças gostam muito de ovo de codorna, então o ovinho de codorna é super bem-vindo. E os tomatinhos ali, porque a maioria também das crianças que eu atendo, eles gostam dos tomatinhos. Tomatinho cereja. Então já fica ali com os 3 grupos bem equilibrado. E ao lado tem a tapioca também, que é super fácil de fazer, barato, porque a gente está falando também de alimentos aqui econômicos, não é nada muito caro. Com um franguinho desfiado no recheio, que pode ser também, quem não come carne, pode fazer um recheio de grão de bico, que é proteico, pode fazer de tofu, pode fazer de legumes, de palmito, por exemplo, né? E ela tem um alto índice glicêmico também, A né? tapioca tem. Sim, dá bastante energia. E umas uvinhas para poder complementar essas vitaminas e minerais. E nunca esquecer de água. A criança também precisa hidratar, porque o cérebro precisa estar hidratado. Então, de acordo com a idade, a gente tem tabelas que a gente consulta, mas varia em torno de 1,2 litro a 2,4 que a criança tem que levar. Porque aqui, como vocês podem perceber, eu não trouxe suco nenhum. Porque daí você fala assim, Ju, e suco? O ideal é beber água e comer a fruta. Poderia ser uma água de coco Poderia, também? legal, água de coco, uma aguinha aromatizada ali com folhinha de hortelã, fica gostoso, com umas rodelinhas de laranja, de limão para dar um saborzinho, né? Mas pra gente, Carol, tentar também tirar esse sabor doce da criança, que induz muito a querer alimento cada vez mais doce, e estimular o consumo de fruta, porque é tão gostoso comer uma fruta, você está comendo na integralidade dela, preservando as fibras, ajudando a hidratar também. Então, tem frutas que têm mais teor de água. Então, isso tudo é importante do que ficar fazendo suco. E muito menos esses suquinhos artificiais aqui, que a gente já sabe que alguns corantes têm relação total com alergia, que as crianças tanto desencadeiam nessa fase de vida, né? E problemas intestinais também, que é muito sério. Doutora, você falou do suco, né? Os sucos antigamente eram bem vistos, né? Sim. Suco natural, laranja, abacaxi, enfim. Queria que você explicasse para o pessoal por que hoje não é tão recomendado se tomar suco, somente em criança. Sim, porque tem uma carga de frutose muito alta, né, que vai dar esse pico glicêmico, e esse pico glicêmico pode até tirar a concentração no aprendizado, pode dar aquela famosa preguicinha depois, a criança não fica tão motivada para aprender, e fora que você tira todas as fibras daquela fruta. Então, assim, fica um alimento que, se você tomar um copo de suco de laranja e correr, e jogar bola, fazer uma atividade física, é até legal, mas para ficar parado estudando, não é legal, não é indicado. Então, o melhor é comer a fruta, porque as crianças vão estar sentadas estudando. Perfeito. E Ju, aqui a gente está falando de lancheira, de escola, mas essa alimentação também é válida implementar até em outros horários do dia da criança, na rotina do fim de semana também. Bem lembrado, Carol, porque isso daqui é um lanche durante um dia, mas as outras refeições devem ser complementadas também de forma saudável para promover o crescimento, o desenvolvimento saudável dessas crianças, prevenir doenças, aumentar o sistema imunológico, que você vê que as crianças tendem a ficar mais doentes, gripadas, começam a tomar antibióticos, né? Então, assim, se a gente tiver uma alimentação saudável, a gente vai estar prevenindo doenças. Então, em casa também, o trabalho dos pais é muito importante, porque daí consegue um fortalecimento ainda maior. Muito legal. Você sabe que eu dei
uma aula uma vez na escola da minha filha, falando exatamente sobre esse assunto, né? O quanto é importante se comer saudável na escola. Sim. Porque elas passam muito tempo na escola. E se a gente não consegue controlar isso, depois fica muito difícil, né? Pra gente conseguir alimentá-las depois no futuro. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que você disse também, é que se a gente não educa logo cedo, a gente se torna adultos muito difícil de comer, viciado em bolacha, infantil, paladar né? infantil, compulsão por açúcar. Exatamente. com excesso de peso. Depois, pra gente perder isso, pra gente se reeducar, é muito difícil. É muito mais difícil, né, Ju? Porque assim, a formação dos hábitos saudáveis começa na infância. A gente não pode esquecer isso. Então, a criança tem que estar presente com alimentos saudáveis, preparar de formas diferentes, porque daí eu falo também para os pacientes, o paladar é individual para cada um, né? Nem sempre o que agrada o seu paladar vai agradar o da Carol. Então, adaptar o paladar, tem gente que gosta de um bolinho de banana, por exemplo, tem gente que vai gostar mais da espiga de milho. Então, estar mais próximo do que ele gosta, isso vai favorecer a adesão, porque a gente não quer que coma só um dia também. Porque o que eu falei, são 200 dias letivos, então são muitos dias. Então, que cada vez mais esses lanches fiquem presentes e tenha adesão e que as crianças esqueçam, porque tem muitas crianças também que nem gostam desses alimentos porque acham o paladar muito doce e realmente eles alteram as papilas gustativas que a gente tem na língua. Então, assim, querendo alimentos cada vez mais doces, mais salgados, você vê assim, mais condimentados. Então, isso, ele altera a fisiologia do corpo de forma natural e não é interessante. Então, assim, o melhor é a gente investir em comida de verdade, em alimento fácil, rápido e desmistificar isso também, que fazer uma lancheira em casa saudável dá muito trabalho. Ai, não vou ter tempo. Não é isso, porque com essas opções super fáceis, rapidinho a gente faz, se organiza e ainda está favorecendo o não aparecimento de doenças na vida futura, ainda favorecendo o aprendizado e melhorando a imunidade dessas crianças. Perfeito. Comer bem é barato, não é caro. Na verdade, é mais caro você comer errado. Exatamente. Custa mais caro, não só para o dinheiro, não só para o bolso, mas também para a sua depois, saúde. é verdade. Né? Muito obrigado. Você, como sempre, muito ótima. Muito obrigado. Dicas boas. Muitas dicas. Ela é demais. Ela vem aqui, sempre arrasa. E, ó, vocês papais, vovós, tá? Fiquem atentos com isso aqui, porque é muito importante a gente cuidar da criança, porque depois se torna adultos com problemas seríssimos, depois é difícil a gente contornar, tá bom? Vou passar o contato da Ju aqui, ó, @JulianaEbran, e tem também o WhatsApp dela que tá aí na sua telinha. Manda mensagem lá para ela, diz que você gostou, que ela veio aqui, que ela vai voltar de novo. Vai, Ju? Obrigada, Léo. Obrigada, Carol. Carol. A gente que agradece, viu? Obrigada.